A pergunta é, o que nós estamos fazendo aqui? O que significa estar aqui hoje? O que é a igreja? A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. É pela igreja que Deus revela a multiforme sabedoria que está em Cristo. O que nós viemos aqui então fazer? Conhecer a Deus, adorar a Deus, prestar reverência a esse Deus. Ouvir a verdade pela verdade. Amém? Você pode achar meias verdades em muitos lugares, mas diante de Deus você vai ouvir sempre a verdade. E que nós possamos nessa noite nos direcionar para que o Senhor possa falar a verdade. Então, sem delongas, nós vamos para a Escritura. Nós estamos comentando o livro de Pedro, e nós vamos continuar comentando o livro de Pedro. Para os irmãos se familiarizarem um pouquinho, alguns que não vieram. Pedro escreve essa carta para os irmãos da Capadócia, da Bitínia, lá da Ásia, onde fica a Turquia hoje. E ele traz de volta, na verdade, as belezas do Evangelho contidas na Escritura, que foram ensinadas aos irmãos que participaram, talvez, do Pentecoste, lá quando Pedro pregou no Pentecoste. Então, anos depois, talvez o apóstolo Pedro era o pastor que visitava essa igreja, escreve essa carta para os irmãos que eram forasteiros, que estavam dispersos lá nessa região, na igreja, que estava sendo perseguido, estava sendo atribulado, estava desanimando, estava perdendo a esperança, estava entrando em contenda, em conflitos. Então o apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, ele traz de volta a excelência de estar em Cristo, o porquê nós não devemos deixar de adorar a Deus. Ele fala, entre algumas coisas, da coroa, da imarcessível coroa da glória, da herança incorruptível, sem mácula, algo que nunca vai se acabar, algo que sempre vai florescer, algo que transbordará na eternidade. E ele então começa a descrever isso, fala que eles deveriam, mesmo que seja por um tempo, passar por tribulações, passar por dificuldades, mas permanecerem neles. Fala para eles se revestirem de todo conhecimento, de toda a Escritura, de toda a palavra, a sua mente, encher-se do Espírito, encher-se da palavra de Deus, contra o mundo, contra o que nos cerca. Então, Pedro começa a descorrer o capítulo 1, e no versículo 22 do primeiro capítulo, ele fala assim: bem, vocês foram purificados, vocês foram salvos, vocês agora conseguem, então, amar uns aos outros, serem verdadeiramente um povo diferente daí de fora, diferente desse mundo. Então, o apóstolo fala, ele faz uma relação com a vida, nosso corpo. É só para vocês familiarizarem um pouquinho, a gente vai entrar no texto já. Fala que nosso corpo é como uma erva rasteira, que nasce e passa muito rápido, mas a palavra de Deus, ela é permanente. O que Deus está colocando diante de vós durará para sempre. Por isso que vale a pena e nós devemos nos esforçar para estar sempre em Deus, sempre buscando as coisas de Deus. E ele termina com uma frase de efeito aqui: ora, esta é a palavra que foi evangelizada para vocês. Vocês não ouviram outra coisa. Isso que foi que vocês ouviram lá no Pentecostes, foi o que foi ensinado para vocês no decorrer dos anos na sua igreja, lá nas regiões da Ásia. Então, no capítulo 2, ele vai começar então a aplicar algumas coisas que realmente hoje é um pouco difícil falar essas coisas nas igrejas, né? Principalmente conosco mesmo, né? Machuca um pouco. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, agora compreender isso e atentar para isso. Porque se nós não atentarmos para isso, realmente não foi isso que foi evangelizado para vocês, para nós, para a igreja. Meus irmãos, abra comigo então no capítulo 1, no capítulo 2 de 1 Pedro. E o capítulo 2, ele dá ele particiona aqui, talvez a gente não vai conseguir nem ler até metade,
porque é muito rico o que está escrito aqui. É muito poderoso para o nosso crescimento, para o desenvolvimento da sua vida nessa terra. Então, o segundo capítulo ele vai falar sobre o crescimento que o cristão tem pela palavra. Sabe onde você vai encontrar crescimento? Através da Escritura, da palavra. E também a edificação do cristão sobre o fundamento que é Cristo. Não existe outro fundamento na igreja a não ser Cristo. Então ele vai discorrer, mas para tal, existem requisitos para um crescimento na palavra. Ele começa então a falar que os cristãos agora são nascidos de novo. Vamos ler o texto, até o versículo talvez 9, vamos lá. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. O 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, pedra eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Continua. Portanto, para vós outros, portanto, que credes, é preciosa, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal e angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vamos parar aí. Então, o que nos deparamos aqui? Os cristãos agora, como nós vimos no capítulo anterior, vocês foram lavados. Aqui só tem crente, né? Normalmente uma igreja sadia, a maioria que vem é crente. Realmente é difícil um incrédulo permanecer numa igreja sadia. Não fica, meus irmãos. Ou ele é convencido, ou ele fica totalmente inverso à palavra. Foi isso que aconteceu, nós acabamos de ler agora. E há requisitos para nós também. Para você, para mim, para todos nós. Para o crescimento na palavra. Então nós somos o quê? Como pessoas que foram lavadas, nós somos nascidos de novo. Somos como bebês, no sentido não de criança na palavra, não as pessoas que ficam lendo, não entendem. Nós devemos ser como crianças que são desejosas do leite espiritual, do leite materno. É natural. Sabe aquele texto do primeiro amor? Ele está no primeiro amor. O primeiro amor é até Jesus voltar. Você sempre está dependendo, sempre está correndo atrás da graça, buscando a graça, buscando a palavra, buscando o evangelho, crescendo, crescendo. Então ele fala assim, como nascidos de novo, agora vocês são bebês, vocês precisam de desenvolver-se, e o alimento para tanto é a própria palavra de Deus. O alimento para que vocês cresçam é a palavra de Deus. Não é uma profecia, não é um propósito, não é uma campanha, palavra de Deus que dá o crescimento. É a palavra de Deus, pelo qual vocês também foram gerados. Olha o capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus. Gerados não de semente corruptível, mas de Deus. Foi através do ouvir que vocês creram. E veio a palavra de Deus e transformou os nossos corações. Bem, então existe aqui agora uma grande dificuldade aos novos convertidos, aos que nasceram de novo, aos que estão em Cristo. O que existe? Que a vida vivida neste mundo, meus irmãos, enquanto nós não somos aperfeiçoados até a vinda de Cristo, existe uma batalha entre o novo e o velho. Você não está imune a pecar, a não pecar mais. Existe agora uma batalha entre o homem novo, que luta para impor-se e crescer em graça, em conhecimento, e também uma luta
do velho, que quer ser realimentado pelo mundo. Ele quer ser realimentado pelas paixões interiores. Aí que está o problema. Então o apóstolo Pedro, ele começa a colocar o seguinte: vocês, para terem vitória, êxito, vocês devem correr para a palavra. Mas antes de correr, deve se despojar de muitas coisas, abandonar certas práticas, certas manias que nós tínhamos no velho homem. Essas manias são terríveis, são características de um velho homem, não nascido de novo. Então devem ser dirigidas em duas direções: despojar-se do antigo e revestir-se do novo, da nova criatura, do novo homem. As coisas velhas se passaram, aquela mania, aquele vício, aquelas coisas foram abandonadas. Então Pedro conota comportamento agora para a nova natureza. A palavra despojando no grego, na prática quer dizer quase um imperativo, é quase uma ordem. É uma ordem. Despojem-se, deixem, larguem, não façam. Significa rejeitar, deixando, tomar uma atitude concreta em relação ao pecado. Ele vai enumerar 5 problemas aqui, muito grandes. Tiago fala que a nossa língua, nosso comportamento é terrível, né? Meu Deus do céu. Tem um ditado que nós conhecemos muito: a boca fala, o coração é cheio. Não é o que entra que contamina, não é o que sai. Ele vai então enumerar 5 posições aqui que é duro. 5 características. Ele começa lá na maldade. Olha lá: portanto, despojai de toda maldade. A tradução da Almeida, Revista e Corrigida, é malícia, mas é fraca. A malícia, no português, já perdeu um pouco a ênfase negativa, né? O termo é mais abrangente. Pela Escritura, para nós despojarmos de toda iniquidade do mundo pagão. Deixem toda a maldade, não façam parte mais dessas coisas que estão contaminadas lá fora. Você não pode fazer parte de uma coisa que vai contra a verdade. O que é iniquidade? O que é? Iniquidade é pecado. O que é pecado? É ofender a lei de Deus, ofender a Deus. Um programa de televisão que blasfema contra Deus, que incita uma coisa que é contra a verdade. Como é que você vai compactuar com isso? Como é que você vai andar com isso? Deixa isso. Acaba com isso. Despoje-se disso. De toda a iniquidade do mundo pagão. Opa, peraí, você está no mundo? Sim, nós estamos no mundo. Enquanto nós estivermos no mundo, haverá muitas perturbações. Eis que o pecado jaz à porta. Cabe você dominar ou ser dominado por ele. O segundo ponto é de todo o dolo. O dolo quer dizer engano. O verbo da mesma raiz significa falsificar. Deixe de enganar, deixe de ser falso. Fala. Olha como é que Pedro está duro ali na igreja. Parece que nós não passamos por isso, né? Imagina. Abandone o dolo, abandone o engano. Também representa o espírito traiçoeiro. Representa também meios questionáveis de se sobressair para tirar vantagem. Como é que um crente vai tirar vantagem, vai passar a perna, vai ser traiçoeiro? Igual Eduardo Cunha, é crente, passando a perna, roubando. Tem certeza? Será que ele já leu Pedro? Será que ele já conheceu Jesus? Não tem como você conciliar essas coisas. Meu irmão, a questão é o erro, o pecado. Você pode cometer, a questão é você não abandonar isso, não se arrepender, não deixar disso. Segundo, o dolo. Os 2 próximos hipocrisias e invejas. São 2 das próximas características que devem ser abandonadas. Meus irmãos, toda forma de hipocrisia e inveja devemos abandonar. É a verdadeira máscara, é o verdadeiro ator falando com você: como eu te amo, meu irmão, mas como você... Não, eu vou orar por você, fica tranquilo. E desejo mal, e maquino mal. Abandona isso. Por quê, meu irmão? Porque se você não abandonar isso, você não consegue se aproximar do que nós vamos ler daqui a pouco.
E você não consegue ter êxito. E você não consegue crescer em graça. E você não consegue se ocupar. Porque quando você se ocupar com essas coisas, isso aqui nunca mais vai te perturbar. Eu já passei por isso. Eu era do movimento meio doido aí, né? Era prática. Você sabe disso. Era a prática mais comum falar mal do irmão maldoso. Era a prática. E Deus operava. Deus operava. Então não dá para você, sabe, uma igreja verdadeira, bíblica, compactar com isso. Era o que Pedro estava ensinando. Vocês têm que abandonar isso, irmãos, da Capadócia, da Bitínia. Vocês abandonam isso, porque está acontecendo isso. Paulo, lá em Coríntios, fala a mesma coisa, né? Há entre vós contenda, inveja. Há coisas que estão acontecendo que não se nomeiem dos santos. Amém? Por fim, nós temos toda a sorte de maledicência, que é traduzido popularmente por falatório da vida alheia. Se intrometer na vida dos outros, se preocupar com os outros, falar mal dos outros. A verdade, a grande verdade mesmo aqui, que está implícito, é falando mal da vida alheia. Seja quem for, seja o condenado que for, seja a pessoa desprezível. Aqui o conselho, abandona isso. Isso não está certo, não é do novo homem, não é a característica sua, daquele que nasceu de novo. Está doendo aí, irmão? Graças a Deus. Que é assim que tem que ser mesmo. É assim que nós temos que passar por essa peregrinação. É com muito esforço que se entra no reino de Deus. O caminho estreito, porta estreita. Largo, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Vamos ser falsos, vamos ser mentirosos, vamos andar de qualquer jeito, vamos fingir que nós somos crentes. Mateus 7. Então, meus irmãos, essa é a questão. É interessante que esses 5 elementos aqui estão relacionados horizontalmente. Está vendo aqui, ó? No cunho sociológico, interpessoal, com pessoas, que traz o que? Escândalo, traz uma frieza. Aí o poder de Deus não se manifesta. A gente tem que inventar um poder de Deus aqui para a igreja encher. E enche. A verdade é essa. Então essa relação interpessoal é horizontal. Relações humanas é o que está em vista. Eu não consigo ver, meus irmãos, Jesus lá fofocando, os apóstolos focando, a igreja primitiva falando. Teve um que se intrometeu a fazer uma coisa, né? Inveja, dolo, mentira. Morreu os dois na igreja, Ananias e Safira. E é assim que vai acontecer conosco no dia do juízo. Morrer. Por isso que há entre vós já muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Essa é a verdade. Você vê como é que não é fácil? Como é que o Espírito Santo quer tratar com a gente? A gente fica resignado, né? Mas que em nome de Jesus, vocês entendam o que tem para frente, o que o Senhor vai mostrar para nós aqui. Como você vai andar sobre o mar, sobre as águas, né, igual o canto aí. Você vai ser suave, você vai andar com facilidade. Nada vai te abater, nada vai desanimar, nada. Amém? É um texto que eu quero ler aqui, Efésios 4, 22, que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Isso é um engano. Mas eu tenho o direito de falar que ele me traiu, ele fez isso. É verdade. Você tinha todo o direito, agora você perdeu esse direito. Né? Porque você é nova criatura. Não faz mais parte. Despoja disso. O que eu faço? Ora por ele. Intercede por ele. Mas ele está... Meu irmão, você pode repreender com a reta justiça, mas nunca ter dolo, nunca ter maldade. Nunca querer que a pessoa parta dessa vida para outra, né? É muito perigoso isso. Então, deixa disso. Amém, meus irmãos? Então, seguindo agora o abandono de certas coisas, Maerdna, nos vem agora a preocupação com o que nós devemos, com o novo, com o que nós devemos ocupar o lugar daquilo que foi abandonado. A casa está limpa, né? Já assistiu o filme Peregrino? Que coisa maravilhosa. Você assistiu já? Quem assistiu? Quando tem a limpeza do Espírito Santo, vai lá e trata a casa, para o Espírito Santo habitar, para ele começar a trabalhar. Que coisa maravilhosa. É isso que nós precisamos, limpeza. Vamos abandonar isso. Meu irmão, o Silas está falando uma coisa mas tão terrível, porque olha o século que nós vivemos. Olha a situação, as pessoas não têm mais amor, e quando tiveram, não mataram Jesus, meu irmão? Não mataram os profetas? Nunca tiveram. Em Gênesis 6 tinha amor?
Era mal continuamente o pensamento do homem, nunca teve amor. Mas aquele que permanece para sempre, é esse que será o vencedor, é esse que entrará nos céus. Não é fácil, quem diz que é fácil? É isso que nós não podemos, sabe, irmão, perder a direção, é apertado. Eu sei que é. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Todo mundo estava entrando no céu. Meus irmãos, nós temos que nos preocupar agora para preencher aquilo que foi abandonado na vida dos crentes. O que a Tânia agora vai se preocupar? O que a Neide? O que nós vamos ter agora? Enfim, o que o Silas vai ter? E ele então usa uma colocação metafórica, né? No sentido metafórico. Desejai, versículo 2, vamos lá. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Como bebês que anseiam. Um bebê quando está com fome é a coisa mais linda, né? Um desespero. Ele nasce, acaba de sair da barriga, já chega na mãe, já procura a mãe, já amamenta na hora. Não foi assim? Quem foi mãe sabe disso, é na hora. Essa é a característica do novo nascido. Eu desejo ardentemente por Deus, para conhecê-lo, para amá-lo, para compreender. O leite, meus irmãos, significa a palavra de Deus. Como um filho deseja o conforto do pai, deseja a proteção, os cuidados do pai, a sabedoria, os ensinos do pai. Onde que a Juliana vem procurar um conselho? Com o pai. Seus filhos não te procuram? Pai, o que eu tenho que fazer? É o pai. Então ele fala, como crianças, desejai o genuíno leite espiritual, que significa a palavra de Deus. Leite genuíno, presta atenção, genuíno, puro, sem adição, sem fermentação dos fariseus. A pura palavra de Deus, sem dolo. A palavra de Deus é sem dolo, é sem engano, não existe manipulação. Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é justo, é perfeito, é genuína a palavra de Deus. É isso que as pessoas não querem. Eu não entendo, meus irmãos, como nós podemos desprezar uma coisa tão rica dessa. Um prazer, você vê que não é fazer nada, não precisa fazer nada, é só conhecer Deus. Só, o quê? O quê, pai? Eu sou criança, o quê? Não é sair para derrubar as portas do inferno, não é isso não. Permanecer firmes, o apóstolo fala. Resistir às astutas lá do diabo. Né? No sentido, avançar como se fosse, eu preciso de aprender. Não, meu irmão. Você precisa de se alimentar, não falsificado, isento de mentira. Então, uma das características do novo nascimento, da pessoa que ama a Deus, está no Salmo 1, bem-aventurado o homem, que? Nascido de novo. Não é? Parece que tem uma adição aqui, eu coloquei um parênteses aqui. Bem-aventurado o homem que nasceu de novo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Feliz é o homem, é uma criança esperta, é um homem novo, inteligente. Nós devemos desejar a palavra genuína, com as suas proteínas. Essa palavra, esse leite, ele contém sãs doutrinas. Ele contém ensinamentos verdadeiros. Aparentemente está bom, né? Tanta gente na igreja, né? Mas será que tem sã doutrina? Será que tem verdade sendo exposta? O texto diz assim, Timóteo capítulo 4. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, vamos tampar, vou colocar umas tampas aqui, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Mas você está falando de mim? Do meu pecado? Dá licença, pai. Quem é você? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Você está falando de mim? Não estou suportando essa doutrina sua, não. Onde que tem uma igreja que fala o que eu preciso de ouvir? Vou lá. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias vontades, tendências, seus pecados, seus desejos. Não é verdade? É isso que acontece.
Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. A igreja hoje parece um centro misturado com macumba, gnosticismo, misticismo. Não sei o que é a igreja hoje. É tanta coisa que precisa fazer para conhecer Deus. Misericórdia, sexta-feira santa, sexta-feira 13, sei lá o quê. É uma bagunça. E o Senhor fala, não, deseja o leite espiritual, deseja a palavra, leia a palavra, conheça a palavra. Não existe, como é que se diz, atalhos, é uma coisa reta, simples. Tu ser sóbrio, sofre as aflições, porque isso aflige mesmo. Sozinho, maltratado, desprezado, tu sofre, ó Timóteo, as aflições em tudo, ser sóbrio em tudo, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Ministério, mas aqui ninguém, vocês são sim, vocês também têm um ministério, sabia que vocês têm ministério? Vai falar daqui a pouco aqui. Vocês devem cumprir o seu ministério. Não existe aqui o pastor que é o cobertura espiritual de ninguém aqui. Nós aconselhamos por misericórdia, falamos por misericórdia, mas você tem responsabilidades. Cumpre o teu ministério, meu irmão. Não vou falar nisso não, porque senão vou perder a amizade. Não vou falar nisso não, porque, meu filho, tem de paz com todos, se possível. Mas sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não é verdade? Nós temos que ter paz. Ninguém é inimigo de ninguém, mas fala a verdade. Vamos andando. Então, o desejo intenso pela palavra de Deus. Então, o alimentar-se constantemente da palavra de Deus vai levar a cada um de nós a um estado concreto, sólido. Nós estamos no processo aqui, Renato, gradativo, crescente. Não é de hoje para amanhã que você vai ficar forte, não. Contínuo. Presta atenção, nós falamos aqui agora. Nós vamos entrar no terceiro versículo. Mas o segundo fala assim, só para você entender. Despojando-vos, desejai para quê? Você entendeu? Deixa aquilo. Desejem isso. Para ter, para ser. Aos 3 passos aí. Deseje para terem a salvação. Abandone, deseje para ter a salvação. Meus irmãos, por que muitos aí estão tão fracassados? Misericórdia. O que eu mais vejo gente fracassada na igreja. Desesperado, infeliz, cabisbaixo, entristecido. Por quê? Desanimado, confuso. Porque talvez não tem se alimentado, não tem tido uma dieta genuinamente bíblica, verdadeira. Sabe, por que eu não venço aquele pecado? Por que eu não tenho paz? Por que eu não consigo atingir? Talvez a sua dieta não é bíblica, meu irmão. Talvez a sua dieta não é baseada nas Escrituras. A resposta é simples, meu irmão. É muito simples. Ou você nasceu de novo, ou nós nascemos de novo, ou estão te alimentando, ensinando você a se alimentar de maneira errada. Então, a sentença do verso primeiro, ela acaba agora com uma afirmação. Primeiro, começamos com a sentença, faça, desejem. Uma vez que já é certo, olha só o versículo 3 agora. Se é que já tendo experiência que o Senhor é bondoso. Na verdade, a tradução aqui, ele quer dizer, uma vez que, porque ele está escrevendo a crente. Ele não está perguntando, se é que vocês são crentes. Não. Ele está usando aqui o texto do Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom, porque vocês já experimentaram. Versículo 3. A experiência que o Senhor é bondoso. Vocês sabem que Ele é bondoso. Vocês sabem que é verdade, que isso é real. Vocês são testemunhas do favor imerecido que vocês receberam uma vez. O perdão das vossas almas, para as vossas almas. Da bondade de Deus. Paulo fala assim, no capítulo 2 e 4 de Romanos, como alguém pode desprezar a riqueza da bondade de Deus? Como pode? Ele ficava chocado, mas como alguém pode desprezar tanto amor, tanta bondade? Vocês sabem que Ele é bom. Pedro está falando, vocês já experimentaram. Vocês sabem disso.
Então, por que nós somos tímidos assim, tão vagarosos, tão medrosos, e não lançamos na palavra e confiamos completamente nela? Ainda que sofra, ainda que morra, ainda que as tribulações nos esmaguem, mas confiemos na palavra. O que está em jogo aqui é a eternidade, não é essa vida terrena sua. O que está em jogo é a vida eterna. Então, no versículo 4, ele vai falar: cheguendo-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. No verso 4, então, naturalmente, o pensamento continua, a afirmação do Senhor é bondoso. E a este Senhor, os leitores devem se achegar e continuar fazendo. Tem um bonzão aqui, tem um Superman, já sei tudo, acabou. Nada vai me atingir. Não, você deve se aproximar e continuar se aproximando. Lembra do primeiro capítulo? Eu falo assim que os céus, a glória que nos espera, é como uma flor que não se murcha. Sempre crescerá a revelação, a glória de Deus, cada dia nos envolverá cada dia mais no céu. Não se esgota, Deus não se esgota, o evangelho é eterno, nos céus, é eterno. Então deve-se continuar, chegando-vos. Mas, meus irmãos, agora, para que essa aproximação pudesse acontecer, nós temos que abrir um parênteses aqui, nós devemos levar uma coisa, levar em conta o que teve que acontecer. Deus expôs o seu Filho habitualmente na cruz do Calvário. Depois que nós entendemos por que houve aquela situação, ele teve que expor para pagar o preço do pecado da humanidade. E ele, por quê? Porque havia um abismo entre Deus e o homem. Isaías 59, 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso Deus. Ele tapa os ouvidos para não ouvir a sua oração. Então Deus, vendo isto, ele teve que quê? Providenciar a saída, o escape, expôs o seu filho, matou o seu filho na cruz do Calvário, vituperou o seu filho, para que então, agora, nós pudéssemos ter paz com Deus. Paulo descreve na carta de Romanos, com detalhes, a necessidade dessa situação, do capítulo 1 ao 4, lá em casa. Vai ver a sua situação, vai ver quem você é, vai ver quem você era, não, de fato, a depravação do homem, como o homem é mau, ruim, peste, praga. Então Deus teve que mudar, fazer uma metamorfose, matar o seu filho, para que a justiça dele fosse o quê? Absolvida. Então, isso aconteceu, mas depois, em virtude de Cristo, Paulo revela, nós cantamos aqui, justificados, pois pela fé, temos paz para com Deus. No capítulo 5, versículo 1 e 2, ele fala não somente isso, mas também nos alegramos. Nós temos agora então acesso, meus irmãos. Lá em Isaías capítulo 53, ele fala do sacrifício vicário de Jesus Cristo, por causa de você, nosso pecado, moído pelas nossas transgressões. Mas depois, no capítulo 55, ele fala: ó, vinde todos vós, ao convite, vinde, comei, bebei, vinde, vocês que não têm dinheiro, comprai, porque era impagável a sua culpa, não tinha como pagar, não tinha como você se justificar, não tinha como. Então, para que houvesse essa aproximação que nós temos hoje ao trono da graça, foi feito um sacrifício, e o sacrifício do seu próprio filho. Então, esse convite, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que alimenta de fato? Dinheiro, por que gastais seu tempo em coisas desse mundo, em fofocas, naquilo que nós estávamos falando, em contendas, em prazeres? Isso não vai te satisfazer, isso não vai trazer paz. Aí ele continua: inclina os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, a vossa alma viverá. A vossa alma viverá, ouvi, inclina os ouvidos. Venha, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, eterna. Acabou. Alegria completa, gozo eterno.
Este mesmo convite, meu irmão, foi estendido por Jesus, lembra? Lá em Mateus 11, 28. Vinde todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus continuou chamando o povo, continua, vem, se aproxima de mim, achegue-se a mim. E é repetido por todos os crentes em Apocalipse 22, 17. Olha que coisa mais linda. O Espírito e a noiva dizem, vem. Deus e a noiva. A igreja diz, vem, vem. Vem aquele que ouve e diga, vem. Você que ouve também diz, vem. Seus amigos, sua família, vem. Vem. E continua falando, aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida, venha. Se aproxime de mim. Que coisa maravilhosa. E nós temos aproximado de tantas coisas, menos de Deus. Nos apoiado em tantos apetrechos, máquinas do mundo que dão alegria momentânea e depois você fica desaba em angústia e dor. E o convite é, venha. Se aproxime de mim, eu já paguei o preço. E o próprio Jesus é o caminho. João 14, 6. Através dele, todos podem vir ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o convite. Não é só, eu aceitei Jesus, levantei a mão, acabou. Não, não é isso. Isso é muito raso, isso é muito fraco. Venha e me conheça, se aproxime, você nunca mais terá sede, nunca mais vai faltar nada. Todas as soluções estão em Deus, tudo está em Deus. Nele subsiste todas as coisas. Você acha que, pelo amor de Deus, essas alegrias momentâneas que é normal que a gente tenha, não se compara, meu irmão, não tem nada a ver, e muito menos a tribulação que você passa, não se compara com o peso da glória que o Senhor tem reservado para nós, não se compara. Meus irmãos, e a questão é, se achegar ao Filho, é se achegar ao Pai, e se achegar ao Pai, é se achegar ao Filho, que está assentado ao trono, junto ao Pai. Vê que coisa, que convite. Não é diante do Lula, aquele corrupto. Não é diante do Barack Obama, aquele, vamos dizer assim, antideus. Não, esse trono corruptível, não. É um trono eterno. De paz eterna. De alegria eterna. Ele é a pedra que vive. Ele é a pedra viva. Pedro continua a usar palavras simbólicas. A imagem da pedra provém das Escrituras, né? Todos nós sabemos. O qual Pedro usará mais para frente. Talvez hoje não dá para falar explicitamente, com mais afinco. Bem, há um processo aqui nesse texto de reflexão que nós devemos analisar. Jesus está vivo. Esta era a convicção dos crentes primitivos. Sabe qual era a alegria dele de pregar? Ele está vivo. Ele está vivo. Essa é o que movia aos homens, a todo cristão, que o seu Senhor era vivo e era presente. Meu irmão, você nasceu de novo. Deus te ouve as suas orações. Você foi lavado, foi remido, foi transformado. Ele é vivo. A gente acha que não é vivo. A gente acredita no Papai Noel, em tantas coisas que tem, menos em Deus. Ele é vivo. Ele é poderoso, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pela sua mão, todas as coisas. Não cai um fio da sua cabeça se Deus não permitir, se Deus não souber. Um carrapato que se mexe aqui, Deus está vendo, olha só. Esse é o Deus da Bíblia. Então é isso que movia os crentes. A gente hoje precisa de ver milagre, precisa de ver cura, bênção financeira para acreditar em Deus. Fica aí uma estrela do céu, a profecia, vem cá, revela meu RG. Para acreditar em Deus. Reduzir o evangelho a uma coisa tão baixa, tão profana. Estou vivo. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Vocês não podem ser como Tomé, que só viu depois que creu. Nós temos que crer em Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos ler aqui o versículo. Também, 5, também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Bem, no versículos 4 e 5,
existem aqui duas linhas paralelas. E nos é dito, Valdomiro, que agora essa pedra é considerada e avaliada. No versículo 6, deixa eu ler também. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem crer nela não será de modo nenhum envergonhado. Então existe aqui uma avaliação dessa pedra, pelos homens e por Deus. Bem, primeiramente por parte dos homens e depois por parte de Deus. A avaliação dessa pedra, a avaliação desse Cristo, desse fundamento, do Evangelho, do que foi revelado. Pelos homens ela é rejeitada. Está escrito aqui. E o verbo composto aqui significa rejeitar depois de haver testado. As pessoas rejeitaram depois de testar. Não é que rejeitaram sem conhecer, rejeitaram depois de conhecê-lo. Rejeitada pelos homens. Esse fundamento, essa pedra, como o cântico de Isaías, capítulo 53, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Jesus Cristo, depois de ter feito tudo aquilo. Está vendo que o milagre não salva ninguém, não liberta ninguém, não transforma ninguém? Isso não é a atuação do Espírito Santo, isso não é o convencimento da graça. Viram milagres, viram tantas coisas. Mas na cruz ele foi desprezado, mais rejeitado. Como quem os homens escondem o rosto. Ai, que vergonha. Não conheço você não. Ai, que vergonha. Ser cristão? Ai, não. Rejeitado. Sã doutrina? Não. Eu sou mais light, sou mais legal. Rejeitado. Era desprezado e dele não fizemos caso. Nós fazemos caso de tantas coisas. Fazemos questão de possuir, ter, fazer, ter razão em tudo. Mas de defender o Evangelho que já foi dado aos santos de maneira nenhuma. Que isso aí é besteira. Não, todo mundo é crente, todo mundo é salvo. O Papa mesmo falou que até os muçulmanos vão para o céu. Todo mundo, está tudo certo. Entendeu? O rejeitar aqui onde vai mais além. Bem, dentro dessa figura de Pedro, isso quer dizer que os homens não acharam que essa pedra poderia ser valiosa, preciosa, fundamental, em qual se constrói uma vida. A grande questão é essa. Se a sua vida não está balizada sobre essa pedra, sobre o Evangelho, você está rejeitando ele. É essa a questão. Meus irmãos, os homens rejeitam a Deus. Rejeitam a Deus. Seguramente é o maior erro de avaliação que um homem pode cometer em toda a sua vida. Rejeitar a Deus. E hoje parece que essa rejeição, de fato, continua, né? Mas para com Deus, todavia, essa mesma pedra é considerada eleita e preciosa. O grego aqui, pode ser traduzido, deixa eu ler rapidinho aqui, como escolhida. Em Pedro, nós temos aqui uma conotação, olha só, para Deus, ela é eleita e preciosa, e escolhida. Olha o que Deus fala do sacrifício de Jesus, 1 Pedro 1,19, nesse mesmo capítulo aí, só voltar um pouquinho. Mas pelo precioso sangue de Jesus. Agora o próprio Jesus é chamado como o quê? Precioso, eleito, escolhido. Ele começa a tomar, então, o que Deus é, o que Jesus é para Deus? Precioso, o sangue é precioso. Nós cantamos aqui, pelo sangue de Jesus, nós somos lavados, sangue precioso. Não é só o sangue, a pessoa de Jesus é preciosa. Ele todo é precioso. Então, nós vemos agora Cristo recebendo essa avaliação. Uma pedra preciosa, é desnecessário dizer, né? Que ela vale, que ela é valiosa, mais do que tudo. Então nós podemos comparar também algumas coisas. Por exemplo, a descrição da Nova Jerusalém, que desce do céu, Apocalipse 21, 19 e 20. Aí vai falar de uma série de pedras preciosas aqui. Existe ali uma gama de pedras preciosas, como o trono de Deus, no Apocalipse 4, 3, que fala que é preciosa. Mas Jesus foi a pedra escolhida por Deus para ser a pedra fundamental do edifício da humanidade. A humanidade estava o quê? Um caos, pecado, amaldiçoado. Então Deus lança a pedra como
algo que seria construído, o edifício da humanidade, o edifício da salvação, o edifício do novo mundo. Os céus e a terra é preciosa, é maravilhosa porque Jesus está lá, porque Deus está lá, não é porque a gente vai para lá, porque Ele está lá. Nós não desejamos ir para o céu para sair desse mundo, nós desejamos ir para o céu porque Ele está lá, porque Ele sim é merecedor de toda a honra, glória e louvor. Nós precisamos entender essas coisas, amém? Então, a palavra então é a mesma usada no primeiro, essa palavra de eleita, para você ter uma ideia, nós temos aqui uma chance de compreendermos a doutrina da eleição. Olha só, os homens são eleitos por Deus porque Jesus foi eleito primeiro. Ele é por excelência o eleito de Deus. Lembra das palavras de Jesus no batismo? De Deus a Jesus no batismo? Olha o que ele fala: este é meu filho amado, a ele ouvi. Na transfiguração, este é meu filho amado, a ele ouvi. Em Lucas 9:35 ele fala assim: este é meu filho eleito, a ele ouvi. Isaías 42:1, eis aqui o meu servo, o meu escolhido, o meu eleito. Em Jesus nós somos eleitos. Efésios 1:4, assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Olha aí, dá para entender a eleição agora aqui. Nós somos eleitos porque Jesus foi eleito por Deus primeiro. E se nós somos eleitos, nós somos então eleitos para ser santos e irrepreensíveis. Uma pessoa eleita, ela vai fugir do pecado, ela vai lutar contra o erro, vai abandonar essas coisas, vai se encher da graça. Amém, meus irmãos? Então, nós somos eleitos porque Cristo é eleito. Cristo é a pedra fundamental que vive. É a pedra que vive. Também os que estão neles, como pedra, são como pedras que vivem. Jesus é o novo Adão e o novo homem. Torna em homens novos aqueles que se aproximam dele. Bem, ele é a pedra que vive, mas vocês também são pedras vivas juntas com ele. E agora? Nós somos eleitos para ser santos e irrepreensíveis. Jesus era pecador? Ele foi repreensível? Ele tinha falha? Então você é chamado para imitar a Cristo. Não por suas próprias forças, mas por graça. Porque você recebe de Deus. Porque você se aproxima de Deus. Porque você abandona o pecado. Ele é o novo homem, que torna nós homens novos. Paulo expressa então, agora lá em Romanos 8:29, o primogênito de muitos irmãos, o eleito, o primeiro eleito de muitos eleitos. E ele fala em 8:17 que os crentes são co-herdeiros com Cristo, herdeiros dessa eleição com Cristo, herdeiros da eternidade, herdeiros dessa paz, herdeiros de Deus. Então Cristo é a pedra fundamental, meus irmãos, da humanidade, do novo templo de Deus, o templo de Deus vivo, aqui, nós, casa espiritual. Ele é a pedra fundamental do seu edifício. Nós somos pedras que gradativamente vão compondo a estrutura de uma construção. Você está em construção. A Juliana está em construção, a Thalissa, as meninas estão em construção. Devagar, paulatinamente, ouvindo a palavra, crescendo em graça, crescendo, como pedras vivas. Amém? A construção não está acabada. Há uma missão a ser cumprida. Você não está pronto ainda. A imagem da pedra agora, ela vai sofrer uma leve alteração, uma transformação, porque ela, tornando-se em construção de um templo, e as pedras vivas que são, agora vai representar os sacerdotes que nela oficiam. Agora então, ele transforma um pouco as pedras que nós somos vivas em sacerdócios. Olha aqui, no 5, também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais, para serem sacerdócio santo. Nós somos então agora sacerdócio santo. Presta atenção. O significado quer dizer que todos nós
fazemos parte, e não somente um grupo de clérigos institucionalmente elegido pela igreja. Não tem uma responsabilidade aqui minha, eu tenho que alimentar vocês, e eu vou dar conta de toda a palavra que sai daqui, de toda má doutrina, falsa doutrina, sim, mas vocês são sacerdócios. Sacerdócio tinha muitas funções específicas, como sacrifício de animais. Ele tinha a obrigação de expiar os pecados de todo o povo, ou do indivíduo, ou dele mesmo, não era isso? Nós temos nesse jogo de imagens agora aqui, por trás desse texto, que fala de sacrifícios espirituais. O que significa? O que consiste os sacrifícios espirituais? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício santo, vivo e agradável. Nós lemos lá, primeiro versículo. Como é que você pode ser um sacrifício? Se despojando, deixando essas coisas do velho homem, se renovando do novo homem, abandonando as práticas. Você está oferecendo a Deus sacrifício santo, vivo e agradável. A gente parece que é tudo por obras, né? Daqui a pouco a gente vai ver se é obra. Não vale nada isso, no sentido de você se gloriar nessas coisas. Então você tem que oferecer o seu culto racional. Presta atenção. E no versículo 2, ele fala assim, olha, ele deixa assim, não entra no esquema do mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos amoldeis às paixões desse mundo. Não decorda. Quer dizer, morrer para si mesmo, né? Morra para si mesmo. Eita, morrer para si não é fácil, não. Coloque a sua vida em disposição do reino de Deus. Lembrando das palavras de Jesus em Marcos 8:35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Como é que você salva a sua vida aí fora? Sendo como o mundo, não sofrendo, padecendo por Cristo, não rejeitando aquilo que a lei de Deus ordena, quer dizer, rejeitando aquilo que a lei de Deus ordena. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim, ganhará. Pois que aproveitaria um homem se ganhar o mundo inteiro? O que adianta, Gustavo? Você ser um jogador de vôlei, ir para a seleção brasileira e ir para o inferno? O que adianta? Uma grande escritora, Giovana. Um grande homem, Paulo. Um grande engenheiro, Renato. Ganhou a vida. Olha, moro na cobertura, tenho tudo aos meus pés, nada me falta. E perder a sua alma. Ou o que daria o homem em resgate da sua alma? Você não pode comprar, meu irmão, a salvação. Você não pode ter a salvação. Então, perca a sua vida no sentido de viva para Deus. Meus irmãos, prestem atenção, o evangelho, os mandamentos do Senhor não são penosos. Você nasceu de novo, isso é grato, isso é bom para nós. A grande questão é que as pessoas fazem as coisas gemendo e chorando porque não nasceram de novo. Reclamam de tudo. Todavia, provavelmente é mais do que o sacerdócio, né? Em se guardar, em somente ser um sacrifício vivo. Há primeiramente o sacerdócio pelos irmãos. Passa para frente, rapidinho. Talvez você vai acordar agora. Capítulo 4, versículos 7 e 11. Pedro mesmo, 1 Pedro. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Oi? Mais ou menos 2000 anos, assim, o fim de todas as coisas está próximo. O que falta cumprir? Mais nada. A volta do Senhor, ela é repentina, momentânea e pode se dar a qualquer momento. Mas se não acontecer, você pode morrer quando sair de fora. Uma veia do seu cérebro pode entupir aí. Morreu. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede criteriosos e sóbrios e a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Misericórdia. Amar aquele irmão falho ali? Tá não, meu irmão. Não, eu amo quem me ama. Igual Jesus fez, né? Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Dom do Espírito.
Porque você recebeu, por isso que você pode dar. Você pode amar porque Cristo outorgou isso a vocês. Não é que você não pode amar, eu não consigo amar. Você consegue sim, porque Cristo te amou. E morreu por você. E demonstrou o amor a você. Se você não ama o próximo, meu irmão, você não ama a Deus. Como é que você vai amar a Deus se você não vê? Sendo que você não ama nem quem você vê. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Aí não. Está vendo? Se alguém vai se dirigir a alguém, a aconselhar, faça segundo os oráculos de Deus. Os conselhos de Deus. As verdades de Deus. Não o que você acha, não que a experiência do sonho que você teve de barriga cheia. Fale conforme a Escritura. Aí não tem erro. Acabou a conversa. Se alguém serve, faça com a força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então há esse sacerdócio, esse sacrifício. É agradável a Deus, suportar o irmão, amar o irmão, atender o irmão, falar palavras verdadeiras ao irmão, a quem for. Também os que são da família da fé, mas também há aqueles que não são da família da fé, que estão lá fora e muitas vezes te hostilizando, te machucando, xingando, fazendo aquilo que não agrada a você. É esses também que nós devemos orar, interceder por ele. Esse sacerdócio que você não está querendo fazer, Jesus fez por você. Não foi assim que ele fez? Ele estava sendo ultrajado, perdoava. Ele estava sendo confrontado, perdoava. Ele fez de tudo para que as pessoas recebessem as palavras de Deus, para que o Diego recebesse a palavra de Deus. Morreu na cruz. Esses sacrifícios, por fim, meus irmãos, já estou terminando, devem ser agradáveis a Deus, aceitáveis a Deus. Ou seja, nós entendemos que há sacrifícios que não são agradáveis a Deus, não são aceitáveis a Deus. Ou você acha que você pode oferecer o sacrifício de qualquer jeito? Pode vir aqui cultuar de qualquer jeito? Pode vir cantar de qualquer jeito? Pode falar com Deus de qualquer jeito? Não, Deus não aguarda, Deus não agrada. Não, filho, esquece. Será? Isaías capítulo 1, do versículo 10 até o 20 ali. Não suporto as vossas reuniões, vossas assembleias, vossas festas. Não suporto. Não aguento mais. Um dos mais explícitos, né? Está em Isaías, está em Jeremias 6,20. Pode ler em casa. Em Oséias 6,6, nós podemos entender o que ele está falando aqui. É misericórdia que eu quero, não é sacrifício. É justiça que eu quero, não é ofertas. Você quer orar pelo irmão? Xinga todo mundo. Você quer que o irmão seja salvo? Odeia o outro. É isso que acontecia. Eles iam apresentar o culto a Deus, o coração dividido, o coração cheio de amargura, desejando o pecado, amando o pecado. Eu suporto vocês. Deus rejeita sacrifício desse jeito, sacrifício tolo. Em Mateus 9,13, Jesus mesmo fala: é misericórdia que eu quero, é justiça que eu quero. Tiago fala assim que a religião pura e imaculada para com Deus é socorrer os órfãos e a viúva na dificuldade. A igreja faz isso? Faz. Quantos orfanatos tem a igreja? Quantas viúvas são sustentadas pela igreja? Quantas pessoas atribuladas? Ninguém, meu irmão. Ao contrário, as viúvas sustentam a igreja e os órfãos dão um dízimo na igreja. É o contrário. Eu não suporto vocês. Imagine Deus sentindo ânsia de vômito. Chega um ponto, por que não tem um inteligente que fecha a porta e vai embora? É juízo. Então, meus irmãos, é elucidador esse texto para o nosso entendimento de Pedro. Sacrifícios agradáveis, pedra viva. Vocês são pedras vivas. Vocês podem oferecer sacrifícios agradáveis, são sacerdotes, junto com Jesus, crescendo nessa terra, pregando o evangelho, mostrando o evangelho. Desde que despojem-se, deixe. Então nós podemos ver agora aqui uma alusão, né? A justiça nas relações humanas. Se você não é justo com o seu próximo, não é verdadeiro para com Deus, não ore, não peça, não interceda, esquece. Deus não ouve. Deus não vai ouvir você.
É indispensável para que tais sacrifícios sejam aceitáveis, essas suas orações e intercessões, que essas coisas sejam corrigidas no nosso dia a dia. Por isso que, seja tardio falar, não ire-se não dê lugar ao diabo, fica quieto. Mas você tem razão. Irei-vos, mas não pequeis. Só traz mal a você, meu filho. Só vai fazer mal para você. Não é verdade? É isso que acontece. É você que sofre o dano. É você que não se aproxima. É você que não entende a palavra. Amém, meus irmãos? Então, ele é o nosso grande sumo sacerdote. Acabando aqui, esse sacrifício deve ser por intermédio de Jesus Cristo. Eles devem ser, aqui o texto, por intermédio de Jesus Cristo, agradáveis a Deus, porém por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o grande sumo sacerdote. Nós cantamos aqui, portanto, nós temos um grande sumo sacerdote. Ele se compadece de toda a humanidade. Está lá em Hebreus 4, você pode ler também no capítulo 5, e 1 João fala assim, que filhinhos, não pequeis. Porém, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. Não peque, não. Mas pecou, não tem problema, está em tempo ainda, vai lá. Peça socorro ao advogado, mude a sua vida. Então, meus irmãos, sacrifício de louvor, nossos cânticos aqui, o despojamento do velho homem, a caridade, a justiça que quer fazer com o próximo, só tem sentido quando são relacionados em Jesus Cristo. Mais ainda somente quando mediados por Ele. Os sacrifícios só serão agradáveis a Deus quando Jesus intercede pelo seu pedido. Você entende que é uma hierarquia? Primeiro, você é novo homem. Muda o seu jeito de viver. E faça justiça. Peça a Jesus Cristo. Senhor, salva. Senhor, transforma. Jesus pega esse seu pedido, que é falho, que não é perfeito, realmente não pode ser perfeito. Ninguém é perfeito aqui. E santifica ele e leva até Deus. Aí é agradável. Você vê que não é você que vai fazer alguma coisa? Primeiro, você cuida de ti mesmo, da doutrina. Cuida de você, se revista, para que você seja salvo e que outros ouçam o evangelho. Paulo falando para Timóteo. Então é através de Jesus Cristo, somente por ele. Justamente em virtude da intercessão de Jesus a Deus, que ele pode ser agradável, o seu sacrifício. Então não há nada de bom em você, meu irmão. Não há nada de bom em nós. Nós, por misericórdia, com muita luta, com muito esforço, nos aproximamos de Deus. Deus aceita esse sacrifício agradável a Deus. Amém? No versículo capítulo 6, para terminar mesmo agora, pois isso está na Escritura. Ele vai fazer uma referência lá em Isaías 26, 28, 16. Esse contexto aqui é de julgamento, está na Escritura, que foi rejeitada essa pedra que ele colocou em Sião, essa pedra angular, era de condenação para os líderes. Eu vou colocar uma pedra aí, e vocês vão tropeçar nela. Para mim é eleita e preciosa, mas para vocês vai ser uma ruína, uma condenação aqui. O Senhor promete em contraste, um firme fundamento em contraste ao fundamento tão instável que eles representavam. O Senhor promete para a igreja, para você, um fundamento firme, muito contrário do que o mundo está oferecendo, que até mesmo a igreja está oferecendo. Perfeito, imaculado, puro. Ele colocou para nós. Então, a pedra angular, essa pedra de esquina que nós lemos aqui, serve como espécie, meus irmãos, de um prumo para as paredes do edifício. As paredes pela qual ela será levantada, qual a sua vida será levantada. É um prumo, essa é a pedra. Essa é a pedra. Uma pedra com a posição fundamental na estrutura de todo o edifício da sua vida. Se você está em Jesus, o seu edifício não é torto, não é a torre de Pisa, lá na Itália. É reto, cresce para o céu. A questão que nós temos que ver se nós estamos no edifício, na pedra fundamental, e edificando sobre esse edifício. Ninguém pode botar outro fundamento. Paulo fala lá em Coríntios 3,9:
Vós sois edifício de Deus. Vocês são edifício de Deus. Vocês estão crescendo. Você está sobre a pedra, sobre a palavra? Então cresça, floresça. Quem crer de modo nenhum será envergonhado. Pedro aqui dá uma conotação escatológica também, para o juízo, para o dia do Senhor, no juízo. Quem crer nele, no juízo, não será desapontado, não será condenado, quando todas as coisas ficarem patentes, como elas são. Falsas serão falsas, reveladas, e autênticas serão autênticas, reveladas. Você tem sido autêntico com Deus? Tem sido falso? Vai ser revelado. Talvez demore, mas vai ser revelado. A questão é, vamos voltar para o fundamento. Para terminar, agora vou ler uns textos aqui. Segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. O fundamento é Cristo. Veja se você está em Cristo. Se a sua vida está fundamentada nessa rocha, nessa pedra. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto. Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Olha quantas igrejas, quantas religiões teoricamente fundamentadas sobre o Evangelho, com outros fundamentos, com outras revelações. Movimento dispensacionalista, porque Deus fala em determinadas épocas. É esse movimento pentecostal aí, viu? Vocês estão vendo, viu? Que Deus hoje fala assim, mentira de Satanás. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não mudou, o culto não mudou, é o mesmo culto. Eles que mudaram, porque realmente ser crente é chato. Não tem como ter uma banda tocando aqui, um legalzinho, né? um barulho. Eu fiz isso, porque eu fiz isso, eu fiz isso, e Deus me ouviu. Não, Deus não te ouve, só ouve porque Jesus intercede. É um eu. Ninguém pode botar outro fundamento, meu irmão. A reunião é na igreja. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a multiforme sabedoria. A igreja, nós lemos aqui, os anjos assistem na igreja. São ministrados pela pregação, pelo seu culto. Sabe disso? Pela sua reverência. É fácil, o anjo conhece todas as coisas, né? Ai, irmã André, essa é falsa. Você não está oferecendo nada. Sabia disso? Isso aí não é verdade que o pastor está falando, não tem base bíblica. E quando fala uma coisa que é verdadeira, que é os anjos são ministrados. Meu irmão, é muito sério, igreja. Como é que pode mulher pregar aqui, meu irmão? Sendo que não tem compêndio bíblico, não tem autorização, é o contrário. Não permito que a mulher ensine. Não pode botar outro fundamento. Então, quer dizer, rejeitaram. Rejeitaram. Por isso que está essa salada mista aí. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Esta é a igreja verdadeira, se está fundamentada sobre esses princípios de Jesus Cristo, dos apóstolos, profetas, que ama, que fala a verdade, que intercede, que se despoja, que ensina. É essa a igreja, não estou falando essa igreja que fala a igreja verdadeira, você é a igreja verdadeira, você é a casa espiritual, é essa a igreja. Não estou falando dessa parede aqui, mas isso aqui passa. Estou falando você. Isso está em Efésios 2:20, estava em Coríntios 1 Coríntios 3:11. Agora 1 Timóteo 6:19, um conselho. Que entesourem para si mesmos um fundamento, um bom fundamento para o futuro. Meus irmãos, sejam inteligentes. Entesourem, guardem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possais alcançar a vida eterna. Quer dizer, se achegue a Deus, abandona aquelas práticas. Qual que é o nosso passatempo favorito, meu irmão? Não está ocupando o tempo de Deus, será? Você não está perdendo aquilo que Deus quer revelar para você? Entesoure-se disso. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor sabe que você é dele. Esse fundamento fica firme. A aliança que Deus fez com Jesus em Salmo 89, fala que os seus, aqueles que crerem no Evangelho, aqueles que forem eleitos por Deus, forem chamados, os remanescentes, os resgatados, de maneira nenhuma ficarão fora. O Senhor sabe quem são. Nem que use a vara para trazer de volta, Ele vai trazer. Salmo 89, leia lá, que coisa linda.
Deus falando para Jesus, Deus falando para o seu filho, falando para o eleito, falando para o amado. Deus conhece. Vai querer sofrer, Juliana, na vida inteira? Ou vai crescer no fundamento? Vai bater cabeça? Vai fazer coisa que não convém? O fim é a morte. O fim é a destruição. O fim é sofrimento. Para aqueles que não são eleitos, que não estão sob o fundamento. Hebreus 11, 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Nós esperamos essa cidade com fundamentos. Qual arquiteto, o artífice é Deus. Você vai morar num lugar que o Paulo não construiu, Neide. O Paulo é construtor. O artífice é Deus, planejado, arquitetado. É Deus. É lá que você vai morar. É sobre esses fundamentos, fundamento de Cristo. Ele resgatou o fundamento. No próximo culto nós vamos falar mais sobre o fundamento. Qual o fundamento da sua vida para o seu casamento? Para a sua vida com a família? Para o seu próximo? Qual o fundamento do Espírito Santo? Qual que é a principal operação do Espírito Santo? Amém, meus irmãos? Vamos orar?